Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Michelle, sou editora da Príncipes. Hoje a gente está aqui com a Camila e a Flávia e a gente vai bater um papo sobre livros como válvula de escape, para falar sobre assuntos delicados na nossa vida, quando a gente lê esses livros, como eles tocam a gente. E a gente vai começar um pouquinho, então, meninas, queria que vocês falassem um pouco pra gente aí algum livro que vocês já tenham lido da Príncipes, que tenha tocado assim vocês, que tenha servido como um escape para algum momento, que vocês tenham sentido em algum momento assim que fosse importante para vocês. Acho que pra mim o principal deles é os da Samara, coisas que guardei pra mim e outras coisas que guardei pra mim, porque ambos vieram em momentos muito específicos da minha vida, que eu tava passando por crise de ansiedade e crise de depressão e tudo mais. E parece que eles vieram como um abraço quentinho mesmo, sabe? Parecia que eu não tava sozinha passando por essa situação. Então, a gente tava até conversando sobre que às vezes tem situações na nossa vida que a gente passa e a gente acha que a gente tá sozinho. Tipo, nossa, por que eu? Só eu, Deus, por que tá acontecendo isso comigo? E quando eu abri os 2 livros, eu falei, caramba, não tô sozinha. Tipo, pessoas também já passaram pelo que eu tô passando. E não só sobre relacionamentos, mas sobre amizade, sobre família. E eu acredito que os 2 vieram, assim, em momentos certeiros. Parece que caiu ali na minha mesa e falou, tá sozinha? Não tá mais, toma aqui pra você. Um presente. Um presente pra você. Então, acho que esses 2 foram, assim, os livros mais importantes da editora na minha vida, em todos os sentidos, assim, sabe? Tanto que eu não deixo de panfletar, todo mundo fala, nossa, tô passando por uma fase muito ruim, e tá assim, não tá mais, toma aí pra você ler, porque me ajudou muito. E eu tenho certeza que dá pra ajudar muitas outras pessoas que se sentem sozinhas também. No meu caso, são os livros do Augusto Cury, né, que era o que a gente estava falando antes, justamente pela tônica de desenvolvimento pessoal, e porque, para mim, ele traz uma linguagem acessível dentro desse tema, e ele acaba desmistificando o que muitas pessoas tratam como autoajuda, né, tratam como se fosse algo assim só comercial, e na verdade não, ele traz numa linguagem acessível que torna fácil para o leitor entender o que ele está atravessando, e que muitas vezes para todo mundo é só uma bobeira, ou é só uma tristezinha, ou só um momento passageiro. Não, na verdade é uma coisa séria, muitas pessoas atravessam, tem tratamento, tem maneiras de vencer, tem exercícios que podem ser feitos para a pessoa poder vencer aqueles momentos, e é acessível para qualquer pessoa, né? E a Príncipes, de uma maneira assim muito poderosa, traz num material acessível, recomendável, uma pessoa de gabarito, que não está falando numa linguagem médica, né? Ele fala numa linguagem como se ele estivesse do nosso lado conversando, que era o que a gente estava conversando aqui, né, Camila? Parece que a pessoa ele tá na fala nossa no bate-papo como se ele estivesse aqui, com uma xícara de café com a gente, né? Acalentando a nossa dor muitas vezes. Então, para mim, gente, só leia. Depois você me conta, tá? Você coloca aqui nos comentários do vídeo se eu te enganei. E é interessante, assim, porque, por exemplo, vocês trouxeram 2 exemplos que são de gêneros completamente diferentes. Totalmente diferentes. Acho que essa que é o grande diferencial dos livros da literatura nas nossas vidas, né? Porque seja ficção, seja não ficção, seja poesia, os livros sempre de alguma forma trazem esses assuntos e a gente acaba se identificando. Com certeza. E acho que é bem isso, quando a gente percebe que a gente está ali, né? Tem outra pessoa passou por isso, ou então está trazendo respostas para aquilo que a gente sente, né? Aquele momento, aquela situação. Então com isso tudo as coisas vão, a gente se identifica muito mais e tudo aquilo passa a ter muito mais força pra gente, né? Sim. Eu até compartilho com vocês que teve um livro da Príncipes também que fez que é muito importante pra mim, que é o da Penélope Martins, e foi ilustrado pela Eunite, que ele chama Não Se Esqueça. E é um livro super sensível, uma história bem curtinha, mas ele fala justamente sobre uma vozinha que tá perdendo a memória, tá se perdendo pelo Alzheimer. E com isso a família não entende, e a gente começa a entender assim, tem todo um olhar da vozinha ali, tentando entender quem são aquelas pessoas ao redor, o que tá acontecendo. E naquele momento eu tava passando por isso com o meu avô, e eu tinha aquela sensação de que eu via quando eu chegava lá, que ele não tava mais lá, que tava só
aquela pessoa estava ali, mas não era o meu avô que eu conhecia. E tá tudo ali muito representado em 48 páginas. Você fala, meu Deus, tanta preciosidade em cada palavrinha aqui, né? Então, eu acho que tem várias histórias assim que a gente vê, a gente lê, que contam muito disso e a gente se identifica muito, né? Porque no bonito de tudo isso que a literatura traz é você poder ressignificar o sentimento. Porque o sentimento, ele não vai deixar de existir, né? O importante é você conseguir da dor, extrair a dor para algo que seja mais suave de suportar, né? As cargas, elas vão estar ali sempre, isso é nítido, é da vida, né? Mas você poder aliviar a dor, você poder transformar isso de uma forma que seja suportável para o dia, é o que é importante. E a literatura permite que a gente faça isso, né? Quer seja num romance, quer seja numa poesia, quer seja num livro de desenvolvimento pessoal, a gente pode fazer isso, né? E a gente pode fazer isso pelo leitor em qualquer gênero. Então, a beleza é essa, né? A gente poder ressignificar emoções. E às vezes a pessoa não imagina que um livro pode fazer isso, que a arte possa fazer isso, né? Palavras. E tá aí uma editora tão linda que pode nos permitir fazer isso de várias maneiras, né? Acho que até a forma que a gente vê a vida e vê como o autor vê a vida. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente tá passando por uma coisa, a gente acha que é o fim do mundo, e o autor também já passou por isso, mas pra ele não foi o fim do mundo, entendeu? Então ele mostra pra gente, fala, olha, calma, vai dar tudo certo. Ele põe luz naquela situação que pra gente é escura, Eu acho muito legal isso, porque a Príncipes, ela é uma editora que ela traz visão de mundo de muita gente, do mundo inteiro e do Brasil inteiro. Então é uma diferença, assim, absurda. Porque não é todo mundo que faz isso, que não dá essa visão de mundo para as pessoas. E a gente não se sente nessa bolha. Porque, assim, hoje em dia, a gente tem informação em todo momento. Só que é muito difícil, tipo, a gente, sei lá, sair pra conhecer o mundo. É verdade. Então, a Príncipes traz essa visão de mundo. Acessibilidade, né? Pra gente. Então, eu acho isso muito legal. É uma parte muito, muito positiva, assim. E com isso a gente consegue ler, e é o que vocês falaram, né, a gente acaba lendo de diferentes períodos também, o que é muito interessante, né, de repente a gente comentou aqui de autores contemporâneos, autores, curiosamente falamos só de autores brasileiros, né, nós três. Foi sem querer. Mas... Literatura nacional. Mas, de qualquer forma, a gente acaba tendo, pela literatura, a gente consegue entender como era em outros momentos também da história, né? Em outras culturas. Acesso à cultura, à tradição, é involuntário, né? A gente acaba trazendo pertencimento, porque as próximas gerações vão ter acesso a todo um reflexo histórico de anos anteriores que não teriam se não fosse toda esse acesso mesmo, né? Imagina, as próximas gerações vão descobrir todo um acervo que vai estar registrado porque alguém escreveu, né? Sim. Um texto que eu acho que é incrível, que é muito interessante também, chama O Papel de Parede Amarelo. É um conto também curtinho, e ele fala justamente da depressão pós-parto. Só que é um clássico. Desculpa, mas fugiu o nome da autora agora, eu vou me lembrar. Eu espero que até o final desse papo. Mas é incrível porque ela vai contando como era, a gente consegue perceber ali como era vista a depressão naquele momento. Hoje, quando a gente lê, a gente entende do que ela estava passando, que era uma depressão pós-parto, que era um caso grave. Ela estava alucinando. Só que naquele momento ela foi só trancada dentro do quarto. Gente, então a gente, pela literatura, a gente consegue também ter esse momento de entender a cultura, entender o quanto a humanidade evoluiu com o passar dos anos e como todas essas questões, principalmente as questões psicológicas, que hoje tem um olhar, tem muito mais da luz. Mulher, né? O cuidado da mulher pós o parto. Como hoje, como a gente evoluiu, apesar de termos muito a aprender, muito a evoluir, mas quanta coisa já não passamos, né? Quantas mulheres já não sofreram, quanta coisa aconteceu, e como tudo isso era visto, como tudo isso era retratado, né? Então todo esse sofrimento, essas dores que sempre existiram, mas de alguma forma foram representadas de outras formas em outras épocas. É que assim, o cérebro em si, ele é um mistério ainda, né? Mas de uma certa forma, o acesso que a saúde mental hoje nos proporciona através de tudo que foi conhecido é incrível. Então,
Sim, é incrível. Lembrou o nome? Charlotte... Fugiu. Fugiu. Charlotte. Perks. Charlotte Perkins. Isso. Perkins. Ela é uma referência, sobre literatura feminina. Ela é muito feminista. Os textos dela são lindos, então a gente publicou dois livros dela na Príncipes. Então tem O Papel de Parede Amarela e Outros Contos, que é esse que eu comentei. É lindo. Saindo daqui. Já fazendo uma lista mental. E tem A Terra Delas, que também é muito legal, que é A Terra Delas é muito famoso. Exatamente, Muito porque é famoso. justamente um lugar que ele é... Só existem mulheres. Elas têm o seu jeito lá de se reproduzir, enfim, mas só existem mulheres e 4 homens chegam pra conhecer. Então, existe todo um choque de cultura aí. Mas a gente tem que pensar que isso já foi escrito há muito, muito tempo. Então, é loucura a gente parar pra pensar nisso, porque às vezes a gente tá aqui falando, nossa, tô passando por isso, mas, putz, já aconteceu lá atrás a mesma coisa. Sim. Só se repete. Sim. Só que às vezes a maneira como lidavam com isso, Sim, tipo, lidar com todos esses diferente. sentimentos era muito diferente, né? Sim. A maneira de você poder exprimir os seus sentimentos e até colocar num texto literário para divulgar isso para outras pessoas era completamente diferente dos dias atuais, né? Até o estofo emocional que se tinha antigamente é diferente da forma como a gente se protege emocionalmente hoje. Acho que até a muito forma diferente. que eles tratavam o sentir Sim. antigamente era Sim. diferente da forma Sim. que a gente trata hoje. Exatamente. Mas aí com isso a gente vai aprendendo, Mesmo né? porque a educação emocional hoje é muito diferente, Nossa, né? A maneira como a gente totalmente. capacita as nossas crianças é muito Sim. diferente. Sim. Tanto que eu vejo isso muito na minha relação com os meus avós, com a minha mãe e tudo mais. Que eu tava até conversando com a minha mãe esses dias sobre isso, porque às vezes eles falam alguma coisa que atinge a gente, mas na época deles era normal. Então eles ouviam isso e pra eles era normal sentir daquela forma. E pra gente já não é mais. Então, assim, é muito legal ver essa evolução dos sentimentos, das emoções também. E é legal ver isso nos livros, porque se a gente pegar um livro lançado esse ano e um lançado há, sei lá, 10 anos atrás, é totalmente diferente a forma que eles lidam com a emoção, Sim. com os sentimentos. Então, isso é muito, muito legal também, É da gente verdade. observar. E é bem o que você disse, né? O período não é muito longe. A gente não precisa pensar no século curtíssimo. passado. Acabou de me fazer lembrar uma conversa que eu tive há nem 10 minutos, uma semana com meu pai, em que meu pai me dizia assim: eu nunca ouvi do meu pai, eu te amo. Eu fui ouvir do meu pai, eu te amo, ou eu tinha já a sua idade. Eu tenho 43 anos. E você ouviu do seu pai, eu te amo, desde pequenininha. Eu beijei a minha mãe, eu tinha 40 anos. A minha mãe tomou um susto a primeira vez que eu beijei minha mãe. E meu pai me contando isso e eu assim, com a cara branca. Tipo, como assim? É loucura a gente parar pra pensar nisso. É loucura você parar pra pensar Uhum. nisso, porque o meu pai me educou de uma maneira completamente diferente da que ele foi educado. E ele sempre verbalizou as coisas, né? Mas olha que interessante, eu não verbalizava, porque eu não conseguia me comunicar. Eu fui me abrir com ele, coisas banais, tipo, semana passada, que eu virei para ele e falei: olha, não gostei disso, vamos levar dessa forma. 43 anos. A pessoa não tinha educação emocional para falar pro próprio pai as coisas. Por causa dessas questões que a gente aprende na terapia, Sim. por conta de coisas da vida mesmo. Sim. E tudo isso fica registrado na literatura, né? Fica. Porque a literatura vai te falando, cara, essas coisas você aprende com comunicação, você tem que verbalizar. Sim. Sim. É só a gente colocar, tipo, sei lá, pegar 5 anos de diferença, colocar um livro do lado do outro a cada 5 anos. É evolução demais e é Sim. pouquíssimo tempo. Pode ver, os livros hoje ensinam você a verbalizar as Sim. questões emocionais. Sim. E que o maior conflito em todas as relações humanas é problema de comunicação. Sim, sim. 100% dos romances é isso. Sim. Problema de comunicação. Todos eles. E aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com todos esses sentimentos, né? Uhum. Né? E acho que o interessante dos livros é isso, que eles vão trazendo essa questão da variedade de sentimentos que de repente às vezes a gente nem se dá conta de que são nossos, né? Sei lá, só na terapia, eu olho lá, Exato. né? E às vezes você olha no livro e fala, nossa, mas
poxa vida, isso aqui... Uma conversa resolveria isso. Sim. Não, gente, 100% dos conflitos, uma conversa resolveria isso. Mas a gente continua lendo. Não, não, a gente gosta do drama. A gente quer bater em todo mundo. Poxa, você podia ter conversado com o fulano. Poxa, você já tinha se resolvido. Você grita com os personagens. Você já tinha dado bronca em metade de todo... gente, olha... Mas uma coisa que eu acho muito legal é que se a gente pegar livro, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos, personagem nenhum ia na terapia. Não. Hoje em dia, todo personagem vai pra terapia. E vai pra terapia no final do livro. E vai, mas vai. No último capítulo. Nas 3 últimas páginas ali, na última resolve tudo. Mas tem pra resolver. Mas aí é a prova de que, olha, realmente a gente precisa falar dos nossos sentimentos, né? A gente precisa falar de tudo que a gente passa. Sim. E com isso a gente evita muitos conflitos. Sim. Ou não evita, mas a gente consegue lidar com todos eles, né? E você sabe que parece que as pessoas, por causa disso, estão perdendo o medo de conversar com o terapeuta. Porque as pessoas tinham vergonha. Sim. Até de falar, tipo, de ligar e marcar. Uhum. De assumir, tinha essa coisa de ter que assumir, né? Não, eu faço terapia. Tem que aceitar. Não, gente, Não é hoje só isso, eu acho que é perder o controle. Delegar o controle das coisas que você faz para um terceiro. O julgamento dos seus comportamentos, das suas escolhas, das coisas que você faz. É sinistro. A pessoa se sente julgada, ainda mais se ela for controladora. Meninas, então acho que é isso. Acho que chegamos à conclusão de que a terapia é muito bem-vinda. Para os personagens, principalmente. A comunicação é essencial. Comunicação é essencial. Personagens, por favor. Mas olha, eles não podem ir pra terapia na primeira página. Não, deixa lá pra última. Deixa lá pros deixa lá pro final. A gente continua então com o nosso autoajuda, porque daí a gente continua no desenvolvimento pessoal. Aí nos livros de desenvolvimento pessoal. Sempre no meio. Isso, lá no começo. Mas a terapia só no final, pra gente poder continuar tendo aí essas histórias que nos tocam e mexem com a gente. Meninas, muito, muito obrigada por esse papo. Foi um prazer estar aqui. Obrigada mesmo. Obrigada.